quem és tu quando ninguém está a ver? Agora deixem-me contextualizar um pouquinho o porquê desta pergunta. Posso-vos adiantar que esta foi a pergunta que quase foi o tema da minha família no ano que passou. Era quase que a pergunta-tema do ano que passou. E volta e meia estávamos constantemente a pô-la em cima da mesa sempre que possível, até porque somos pais, temos 2 filhos, um deles com 12 anos, e de repente começa a ser importante, e os pais vão entender isto muito bem, colocar valores que têm que ver com isto. Nós nem sempre vamos estar a ver o que eles estão a fazer e, como tal, é importante que eles pensem quem é que são, como é que funcionam, como é que agem quando não estão sobre a alçada dos pais. Portanto, e a pergunta começou exatamente por isto. É uma citação de uma pessoa que respeito imenso, é um partner do Tony Robbins. Esta citação é frequente ser utilizada pelo Dean Graziosi, e eu confesso que fiz dela então a nossa pergunta-tema do ano passado. O que é que foi feito também? Bem, nas conversas que fomos tendo em família, fomos destacando não só por palavras, mas também por ações concretas, de que a honestidade para nós é um valor importante e, como tal, mais do que aquilo que fazemos quando alguém está a ver, é importante termos em conta aquilo que fazemos quando ninguém está a ver. Portanto, isto só para contextualizar o porquê desta pergunta e o porquê de eu querer começar exatamente esta série de vídeos com esta pergunta e com a reflexão a respeito desta pergunta. Então, assim sendo, a questão é esta: quem és tu quando ninguém está a ver? E é lógico que, conforme eu já disse, pelo contexto, esta pergunta encerra em si um grau de honestidade tremendo. E eu explico. Aquilo que disse já, é fácil quando estamos perante a família, quando estamos perante os amigos, quando estamos perante empregadores, professores, autoridades, desempenharmos determinados papéis, mas se calhar estamos a desempenhar papéis diametralmente opostos quando ninguém está a ver. Então a pergunta é esta, não é? Que congruência temos nós no que diz respeito a agirmos? Que valores é que temos quando ninguém está a ver? Como é que nós funcionamos quando ninguém está a olhar para nós? Somos congruentes? Mantemos os mesmos princípios? Os mesmos valores? Sim ou não? Esta é a grande questão. Porquê? Porque é fácil usar a tal máscara, a tal fantasia, não é, perante os outros. É mais fácil sermos pessoas diferentes quando de repente não temos os olhares dos outros. E eu sempre que faço esta reflexão, ocorre-me sempre a figura do grilo falante da fábula do Pinóquio. Todos nós recordamos que o grilo falante era como que a voz da consciência do Pinóquio. E eu, quando olho para esta pergunta e a tal análise do grau de honestidade para connosco mesmos, a pergunta é em si isso. A pergunta é quase que o grilo falante do Pinóquio. É quase que a nossa consciência, no sentido de perceber como é que nós agimos, quem é que nós somos, que papel é que nós desempenhamos. Mas mais do que isso, de ser a voz da consciência, eu entendo que a pergunta em si também é uma força motivadora. E uma força motivadora para quê? Uma força motivadora para, no limite, se queremos muito fazer coisas diferentes, então é quando estamos sozinhos que ela deve ser o boost, a força motivadora para nos levar a continuar a trabalhar, mesmo sem estarmos a ser observados por outros. E estar a trabalhar no sentido do quê? O Tony Robbins tem uma frase que eu gosto muito, que é qualquer coisa como isto: somos recompensados em público por aquilo que nós fazemos ou praticamos em privado. Esta frase é brutal. Porquê? Porque é muito fácil olharmos para pessoas que tenham realizado
feitos, que tenham sucesso, que sejam pessoas com visibilidade. E é fácil perceber que quando estão em público, a admiração dos demais, não é? É a recompensa. Mas o que é certo é que normalmente aquilo que desconsideramos é o trabalho que, quando estamos em privado, temos que fazer, tem de ser feito para, no limite, depois podermos ser reconhecidos em público. É fácil dizer que aquele indivíduo, aquele indivíduo A ou B, tem uma sorte tremenda, mas às vezes desconsideramos que a sorte é uma coisa que dá mesmo muito trabalho. E normalmente é um trabalho que é praticado em privado. Se não, pensem no seguinte. Se olharmos para desportistas de referência, e quem me conhece sabe que eu gosto de basquete, portanto, invariavelmente tenho que evocar o Michael Jordan, mas outros, um Michael Phelps na natação, ou até mesmo o nosso Cristiano Ronaldo no futebol, aquilo que se percebe claramente é que são pessoas, qualquer um destes três, que eram tão focados num objetivo que, efetivamente, para terem os resultados que tiveram, e que alguns ainda têm, acabaram por treinar e treinar muito em privado. E este aspecto é importante porquê? Porque eu sei que os céticos vão se apressar a dizer: Mário, está tudo bem, mas também estás a evocar exemplos de pessoas cuja genética também ajuda. Claro que sim, a genética claro que ajuda. Se pensarmos no Michael Phelps, e a envergadura dele de braço é qualquer coisa de notável, não é? Já se analisou e estudou ao detalhe o Michael Phelps e porquê que ele conseguiu aqueles feitos brutais nas Olimpíadas, onde participou. Se olharmos para o próprio Cristiano Ronaldo, percebe-se que ele hoje tem uma capacidade de impulsão, agora menos, porque também já está com alguma idade, mas a capacidade de impulsão dele era absolutamente notável. Agora, o que desconsideramos é que em qualquer um destes casos, por exemplo, o caso do Ronaldo, há um documentário em que diz que ele, porque era muito magrinho no início da carreira dele, para treinar a elevação, ele treinava e voltava a treinar, normalmente, sozinho, em privado e com pesos nos pés. Quem diz isso diz o Michael Phelps, que também é público, que uma das competições onde ele falhou as Olimpíadas, uma das primeiras Olimpíadas em que ele falhou, o que é certo é que no dia imediatamente a seguir, ele, enquanto todos podiam estar a descansar, portanto a repousar, ele vai para a piscina e quase de madrugada começa a treinar. É lógico que o treinador dele depois fez questão de pôr, portanto, um cartaz com um número à frente, que era o tempo que ele tinha que bater para ser elegível para ir às próximas Olimpíadas. E o que é certo é que, a partir daí, até ele conseguir o feito de ser apurado para as Olimpíadas, aquele número, aquele tempo, esteve ali constantemente e ele treinou e muitas vezes sozinho. Michael Jordan, no início da carreira, quando todos estavam a viver a vida universitária e a gozar de férias, ele, porque tinha objetivos muito concretos, a ir para a liga profissional, ele acabou por usar todo o tempo que tinha para estar a treinar e voltar a treinar. O que é que estes têm todos em comum? Muitas vezes praticavam sozinhos. Treinavam e estavam a trabalhar naquilo que veio a ser depois aquilo que nós dizemos que é a sorte que estas pessoas tiveram. Para os céticos também é bom pôr isto em cima da mesa, que é o quê? Hoje em dia, com a quantidade de dados e de métricas que estão a ser utilizadas para medir a performance no desporto e pôr a inteligência artificial, inclusivamente, a trabalhar essas métricas, também se percebe claramente que muitas vezes agrupam-se indivíduos com características, competências, com skills, com capacidades semelhantes, mas cujos resultados deles vão ser diferentes entre si. Há várias variáveis que podem condicionar isto. Eu vou hoje apenas falar de uma. E é o quê? Qual é a variável-chave? A resposta à pergunta que nós levantamos. Quem és tu quando
ninguém está a ver. E porquê? Porque há 4 princípios que nós hoje vamos refletir e vamos abordar, em que são comuns a todos os indivíduos que estão na alta performance, ok? E são os 4 princípios que respondem a esta pergunta maior: quem és tu quando ninguém está a ver, mas que determinam a diferença para que depois os resultados e as performances, a carreira e o nível de alcance da sua grandiosidade acaba por ser visível e tornado público e, como Tony Robbins diz, serem recompensados publicamente por todo aquele trabalho. Então, quais são os 4 princípios? Princípio número 1. Paixão. Qualquer um destes que querem resultados acima da média são pessoas extremamente apaixonadas. E apaixonadas por quê? Por aquilo que são os seus objetivos, por aquilo que fazem. Eles respiram, o seu dia-a-dia respira a paixão que têm e que colocam naquilo que são as suas ações diárias. Por norma, são pessoas que têm muito clara a resposta a esta pergunta: porquê? Porquê que fazem aquilo que fazem? E dizia o Simon Sinek no livro Primeiro Pergunto Porquê: sempre e quando temos claro o porquê de fazermos as coisas, a resposta ao como e ao que vem por acréscimo. Ou seja, pessoas apaixonadas têm claro porquê que fazem aquilo que fazem. E esta é a razão número 1. Segunda razão: capacidade de visualização. O que é isto? São pessoas que simulam vezes sem conta no seu cérebro a obtenção do objetivo ou do resultado que ambicionam. Ou seja, simulam vezes sem conta, visualizam vezes sem conta o já estarem a atingir o objetivo, já a terem ganho o prémio e estão a visualizá-lo, aquele acontecimento futuro, como se estivessem a viver no presente. Porquê que isto é importante? Porque em programação neurolinguística falamos de que há um termo que é o trick your brain, ou seja, engana o teu cérebro. Por uma questão de congruência, o nosso cérebro gosta de não sair da zona de conforto, porque ao sair da zona de conforto tem um cenário que não consegue perceber o resultado, não é confortável, porque nunca teve a viver esse cenário. A partir do momento que nós pomos o cérebro a pensar uma situação futura como se a tivéssemos a viver no presente, estamos a enganá-lo no sentido de lhe dizer assim: eu já visualizei isto, eu já estive nesta situação. E por um princípio de congruência é muito mais fácil encetarmos os esforços necessários para podermos chegar lá, ok? Portanto, é a questão da visualização. É como que antecipar a obtenção do prémio através desta técnica poderosíssima que é a visualização e este segundo princípio. Terceiro princípio, compromisso. São pessoas, reparem, falamos agora de visualização, do objetivo, do prémio, mas são pessoas que, para além de verem o prémio, o objetivo, estão comprometidas com o quê? Com o caminho. E porquê? Porque respondem e têm claro qual é a resposta ao porquê de estarem comprometidos com o caminho e lá à frente conseguirem ir atingir o resultado ao prémio. Porquê que isto é importante? É porque muitas vezes há resultados, ou há sonhos, ou há objetivos que a sua obtenção não é imediata, não é? Ainda tem que passar um determinado tempo, às vezes meses, às vezes anos, às vezes décadas, ok? Para se conseguir chegar ao prémio. A questão é, quando estamos só comprometidos com o objetivo, às vezes o caminho pode ser tão sinuoso, tão
com tantos obstáculos que às vezes podemos deixar de ter claro o objetivo. Quase que às vezes cai um nevoeiro sobre o objetivo e de repente aquilo já não é tão claro. Agora, quando estamos comprometidos para além do objetivo, com o caminho, vamos percebendo que, independentemente de estarmos a ir em frente, um bocadinho mais à direita, um bocadinho mais à esquerda, vamos estar a avançar no sentido do objetivo, no sentido do resultado. E o compromisso em relação ao caminho significa que também vamos poder perceber que quando olhamos para trás já foi um caminho feito. Portanto, isso dá-nos o tal boost também, portanto, a tal força para continuarmos a trabalhar, porque é isso que nos vai ajudar a atingir o prémio lá à frente. Portanto, terceiro princípio, são pessoas altamente comprometidas. É aquele termo que nós conhecemos de estão dispostos a correr a milha extra, não é? Aquilo que nós costumamos dizer. Uma pessoa comprometida é uma pessoa que está tão entusiasmada com o processo, que ao fim e ao cabo, quando o corpo diz para, descansa um bocadinho, é aí que no fit, não é? No fitness acabamos por ter necessidade de fazer mais, portanto, umas repetições, correr mais um quilómetro, o que quer que seja. Porque também sabemos que o facto de estarmos dispostos a correr a milha extra é normalmente nessa milha extra que acabamos por alargar horizontes ou então ganhar uma elasticidade diferente em relação mesmo ao próprio percurso. Pelo menos na criação de músculo é exatamente isso. Quando o músculo começa a doer, não é? E a vontade é parar, se continuarmos a fazer repetições, é em rigor aí que o músculo vai crescer. Portanto, e o objetivo aqui também é um bocadinho esse. O compromisso que se tem em relação ao caminho vai fazer com que haja essa vontade de sempre fazer a milha extra. Quarto e último princípio, são pessoas consistentes. E são pessoas consistentes. O que é isto da consistência? São pessoas que, pelo facto de serem firmes, pelo facto de serem disciplinados em relação portanto, ao caminho, acabam por ter mais facilidade em tornar as suas opções, o seu modo de vida natural. Okay? Todos nós sabemos, quando trabalhamos hábitos e como ultrapassar hábitos, vencer hábitos ou criar novos hábitos, que o problema está naquela fase inicial. E se antigamente dizia-se que um hábito torna-se um hábito ou passa a automático passados 21 dias, hoje em dia há diferentes autores que têm diferentes visões sobre o tema, e independentemente de serem 21 dias, serem 27, 28, ou às vezes alguns meses, e isto tem a ver com o facto de haver hábitos que são modificados muito rapidamente, e há outros que estão muito mais entranhados, portanto, na nossa forma de estar e de ser, que também levarão necessariamente mais tempo. Mas aqui o objetivo é, quando somos consistentes e percebemos que eu quero ser disciplinado ao ponto de estar no tal caminho, no tal compromisso que eu me propus, vai haver um momento em que todo o esforço que fazemos diariamente para sermos firmes, para sermos disciplinados e para sermos consistentes, passa automático e de repente já faz parte, ok? Portanto, e pessoas na alta performance que têm os bons resultados, aqueles resultados que nós acabamos por, de alguma forma, olhar e dizer, de facto, são pessoas acima da média, com resultados acima da média, normalmente respeitam estes 4 princípios. E assim sendo, exposto esta questão dos 4 princípios que encontro naquilo que são as pessoas com resultados acima da média, faz então a pergunta: nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, como é que estamos a responder a esta pergunta? Todos temos sonhos, todos temos objetivos. Como é que estamos a responder à pergunta: o que é que estamos a fazer quando ninguém está a ver? O que é que estamos a fazer quando ninguém está a ver, no sentido de atingirmos os nossos sonhos e os nossos objetivos? Meus amigos, a verdade nua e crua é que 5, 10 anos ou uma vida vão acabar por passar.
E a questão é, se o tempo passa, o que é que vamos fazer para estar a trabalhar para atingir à frente aquilo que são os nossos objetivos e sonhos? O George Sand tem uma frase que para mim é a frase deste ano: nunca é tarde para seres o que devias de ter sido. E aquilo que eu quero dizer com isto é que todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos. E se nunca é tarde para sermos aquilo que podíamos ou devíamos de ter sido, então que trabalhemos agora, quando ninguém está a ver, no sentido de à frente o podermos alcançar. Porque se não, imaginem isto, quase que em jeito de conclusão. Se no final da nossa vida tivéssemos alguém, Deus ou outra entidade, de acordo com a crença de cada um, que no leito da nossa morte passasse um vídeo, não da nossa vida, mas daquilo que podíamos ter sido, o que é que acham que aconteceria? A razão número 1 que se evoca quando estamos às portas da morte é o arrependimento. E é o arrependimento daquilo que podíamos ter feito e que de alguma forma não fizemos. Daí a pergunta: daqui a 5, daqui a 10 anos, o tempo vai passar e sim. Onde é que vamos estar? O que é que vamos estar a fazer daqui a 5, 10 anos? A resposta a esta pergunta tem a ver exatamente com esta pergunta maior. Quem somos quando ninguém está a ver?